Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Kardec previu a Primeira Guerra Mundial. Nos dias que precederam a desencarnação de Allan Kardec, ele se encontrava em franca atividade, desenvolvendo vários projetos com vistas à difusão da obra de sua vida. Ele havia adquirido um amplo terreno em Paris, no local denominado Vila de Seguir, nas proximidades de onde hoje se encontra a Torre Eiffel, e havia planejado construir nesse lugar um estabelecimento central que serviria tanto de sede para a Sociedade de Estudos Espíritas quanto o escritório da Revista Espírita, bem como um museu e uma biblioteca para repositório do acervo da doutrina. Construiria também ali um asilo para os espíritas idosos e uma residência particular para onde se mudaria com sua esposa Amélie Gabrielle Baudet. Kardec estava de mudança para essa residência quando foi surpreendido pela morte, em 31 de março de 1869. Infelizmente, seus sucessores não conseguiram dar continuidade a esse plano. Na tentativa de erguer aquele projeto, a viúva do codificador fundou a Sociedade Anônima para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Essa sociedade, porém, sob a regência de Pierre Gaëtan Lemarry, que foi o homem que deu continuidade à obra de Kardec, não escapou às dissensões que ocorreram então na comunidade espírita, falhando na tarefa de formar uma unidade doutrinária e liderar o movimento. Segundo os historiadores, Lemarry afastou a viúva, assenhoreou-se do movimento espírita, abraçou o rustanguismo e a teosofia e pouco mais fez doutrinariamente do que publicar o livro Obras Póstumas de Kardec 21 anos depois e de providenciar, vez por outra, inserções na Revista Espírita de mensagens selecionadas pelo seu fundador. A tão aguardada primeira comunicação espiritual de Kardec se deu quase 3 meses após a sua desencarnação. Seguiram-se muitos outros ditados seus nos meses posteriores, culminando na mensagem que apresentaremos neste vídeo, ocorrida em 31 de março de 1871. Exatamente no dia em que, 2 anos antes, ele havia partido para a pátria espiritual. Como veremos logo mais, nessa mensagem ele vai prever 3 importantes fatos futuros, 2 já ocorridos em nosso tempo e 1 em transição para se concretizar num tempo vindouro que ainda não sabemos precisar. Os 2 fatos já ocorridos são, primeiro, a eclosão da Primeira Guerra Mundial e, segundo, a implantação do comunismo na Rússia. Quanto ao terceiro fato, já nascido, mas que deverá ser implementado no porvir, trata-se do advento da política de Deus na humanidade. Finalmente, esse texto foi publicado em Reformador, mensário da FEB, em fevereiro de 2022, sob o título Notável Previsão da Primeira Guerra Mundial. Ele foi traduzido do francês pelo nosso amigo e editor da revista, Evandro Noleto Bezerra.
que é também quem percebeu e destacou as duas primeiras alusões proféticas dentre as três mencionadas. Dito isto, vamos primeiro contextualizar os fatos e, em seguida, destacar as passagens mencionadas, apresentando os comentários que entendemos pertinentes. Kardec previu a Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto. Por que Kardec não realizou seus projetos como aposentado? Disse o fundador do Espiritismo no início desse ditado, abre aspas, nos meus últimos dias de vida, toda a minha ambição se limitava a uma modesta aposentadoria, a um retiro em que teria dedicado minhas horas de lazer para assegurar o futuro da obra e a fundação das grandes instituições com as quais eu queria dotar o Espiritismo. Deus, porém, e os espíritos superiores responsáveis pelos grandes acontecimentos terrestres não o permitiram. Eles, sem dúvida, previram os cataclismos que estavam por vir, que teriam arruinado meus empreendimentos de alto a baixo, e sabiamente me retiraram deste mundo no momento em que me pareceu útil começar a grande luta, uma luta que, em sua sabedoria, eles reconheceram como prematura. Fecha as aspas. Lembremo-nos de que o codificador viveu na França por 65 anos, entre 1804 e 1869. Desde a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, em 1815, até o conflito entre a França e a Prússia, em 1870, Kardec viveu um período de relativa paz e pôde construir sua obra sob o manto de uma certa tranquilidade. 15 meses, porém, após a sua morte, a França e a Prússia entraram em guerra. A França foi derrotada e Napoleão III, que era sobrinho e herdeiro de Bonaparte, e naquele período governava a França, foi vencido e preso, sendo sucedido no governo por Adolphe Thiers, que aceitou uma derrota humilhante para seu país. Essa capitulação envergonhou a França e levou à eclosão de uma guerra civil que se materializou na Comuna de Paris. Essa comuna foi uma tentativa feita pelo proletariado francês com o objetivo de assumir o governo e que teve a breve duração de 40 dias. No entanto, tropas prussianas e milhares de soldados franceses que, tendo sido feitos prisioneiros na guerra, foram libertados para se unir às forças prussianas, invadiram Paris e massacraram os milicianos que defendiam a cidade. O saldo estimado é de 1.000 baixas entre as forças invasoras e de até 80.000 entre os revoltosos, sendo Paris literalmente arrasada na voragem dessa carnificina, pois os revoltosos que conseguiram fugir puseram fogo em tudo que deixaram para trás na capital francesa. Se Kardec tivesse vivido mais alguns anos e concretizado seu projeto na vila de Seguir, provavelmente teria visto todo o fruto de seu trabalho reduzido a cinzas em pouco tempo. Segundo ponto. Kardec prevê a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a implantação do comunismo no mundo. Com profunda visão dos eventos futuros, diz o codificador nessa página antológica, abre aspas, a guerra entre a França e a Alemanha, como a Revolução Espanhola,
a guerra civil parisiense, as surdas agitações que varrem a Rússia, a Inglaterra e a Áustria são apenas os prelúdios de uma conflagração geral que se espalhará da Europa em chamas para todo o mundo terrestre. Neste período de 20, 30, talvez 50 anos, muitos povos, escravizados há bastante tempo, recuperarão sua autonomia. Muitas civilizações renascerão das próprias cinzas. Sucessivamente, os princípios mais opostos ascenderão ao poder e governarão as nações. Fecha as aspas. Ao comentar as guerras e revoluções de seu tempo e projetá-las dentro dos próximos 50 anos, dizendo que tudo aquilo era apenas prelúdio de uma conflagração geral que se espalharia da Europa em chamas para todo o mundo, Kardec estava prevendo o primeiro grande conflito mundial da história, que ocorreu 43 anos depois, tendo início em 1914 e durando por longos e agoniados 4 anos, até 1918. E, para os que têm olhos de ver, ao dizer que, sucessivamente, os princípios mais opostos ascenderão ao poder e governarão as nações, ele estava prognosticando a implantação do comunismo na Rússia em 1917, sem nenhuma dúvida. Terceiro ponto. Kardec prevê o advento da política de Deus no mundo. Ele fez essa previsão ao dizer que, abre aspas, o futuro pertencerá aos homens de paz, aos filósofos tolerantes, aos políticos desinteressados que semearão silenciosamente os princípios da solidariedade e da fraternidade, que reunirão os partidos em vez de os dividirem, e que, como pilares despercebidos do movimento, sem ambição e sem preconceitos, trabalharão para a felicidade de todos e não para o triunfo de uma camarilha. Terão, no entanto, um partido, e esse partido unirá todos os sufrágios, porque não serão agentes nem de uma família, nem de um indivíduo, mas da humanidade inteira, purificada e regenerada no crisol da adversidade. Fecha as aspas. Essa previsão, já percebida pelos que estão sintonizados com o advento dos tempos novos, refere-se naturalmente ao surgimento da política de Deus neste mundo, cujos fundamentos foram lançados no Brasil por Alziro Zarur em pleno século XX. Essa política superior, consubstanciada no Partido da Boa Vontade, PBV, encontra-se ainda germinando no coração da pátria, para ser colocada em prática no terreno social, provavelmente num tempo futuro, ainda não definido pelas potências espirituais que regem o planeta. Se o mundo de hoje não compreendeu ainda nem mesmo a religião de Deus, como esperar que compreenda de pronto a política divina? Esses tipos de revolução do pensamento humano, que ocorre de tempos em tempos na humanidade, exigem muita paciência e compreensão. O ato institucional número 2, emitido pelos militares que no Brasil chegaram ao poder pela Revolução de 1964, determinava, em seu artigo 18, a extinção dos partidos políticos e cancelava seus respectivos registros. A partir daí, o governo criou o bipartidarismo, representado pela Arena e o MDB, para sinalizar que o país continuava uma democracia.
O Partido da Boa Vontade, fundado por Zarur em 24 de junho de 1964, dia de São João Batista, também entrou nessa lista de cassação. Seu fundador, porém, declarou em 1969 que o PBV nunca foi cassado, porque nunca funcionou como partido. Eis uma das propostas inovadoras do Partido da Boa Vontade. Abre aspas. Conclamando todos os verdadeiros patriotas para a batalha de redenção do Brasil, pela sua emancipação política, econômica, financeira, moral, cultural e social, propõe-se o PBV defender, por todos os meios ao seu alcance, sem desfalecimentos e sem recuos, o respeito à intangibilidade da pessoa humana e, consequentemente, as normas e postulados democráticos de liberdade e justiça, assegurada para todos os cidadãos a igualdade de direitos e deveres perante a lei. Essa novíssima plataforma política, que nunca foi testada nas urnas, quando ressurgir, irá moralizar definitivamente a gestão do Estado e a administração da coisa pública, inaugurando uma nova era no campo político para toda a humanidade. Será, enfim, o cumprimento da terceira previsão do codificador a respeito dos povos esclarecidos que habitarão este planeta no porvir. Essas pessoas, diz Kardec, terão um partido, e esse partido unirá todos os sufrágios, porque não serão agentes nem de uma família, nem de um indivíduo, mas da humanidade inteira, purificada e regenerada no crisol da adversidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.